Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre cálculos estequiométricos ou estequiometria, né? Mas a gente fica tentando padronizar uma forma de fazer esses exercícios e mecanizar, né? Mas a verdade é que a gente não tem um mecanismo correto. Porém, para facilitar, né, a vida dos alunos, a gente acaba mecanizando um pouco. Então, o primeiro passo quando você for resolver um exercício de cálculo estequiométrico, seria escrever a reação química, né? Como está aqui, você primeiro escreve a reação química, depois balanceia a reação. E o terceiro passo, que é bem importante, eu vou explicar um pouco melhor, mas eu geralmente falo para os meus alunos assim, eles entendem. Você destaca os dados do exercício e compara, né, com os dados da natureza, né, natureza ali entre aspas. Por quê? Porque a natureza sempre vai ter um padrão, né? Ela sempre vai nos dar um padrão. E aí a gente compara com esse padrão com o que o exercício nos dá. Isso vai ficar mais claro nos exercícios. O quarto passo seria montar a regra de três, né, necessária, todas as regras de três, às vezes mais de uma, necessárias para responder o exercício, né? Minha dica também é fazer uma boa leitura do exercício. Às vezes os alunos pecam muito no português, né? Então a gente tem que entender o que o exercício está pedindo e responder o que o exercício está pedindo, né? Se a gente não tiver essa sacada, a gente vai ficar um pouco difícil. Então eu vou falar de alguns casos, né, de estequiometria. Eu vou resolver alguns casos de estequiometria, porque é a forma de aprender estequiometria, né? Uma matéria muito prática, pouco teórica. Lembrando que é necessário alguns conceitos de estequiometria, não de estequiometria, mas alguns conceitos que já foram passados, né, no caso. Então, funções inorgânicas, essas coisas que a gente vê antes da estequiometria. Precisa estar bem conceituado, saber o que é mol, saber a constante de Avogadro, saber quanto que ocupa um mol de gás, quanto que ele ocupa no espaço, qual o volume. Então essas coisinhas, elas têm que estar bem conceituadas. Se não tiver, eu sugiro que volte, né? Entenda isso, porque às vezes pode ser que você boie algumas coisas. E também eu posso fazer aulas, né, a respeito dessas matérias. Então, o primeiro caso aqui, que eu vou chamar de caso geral, esses casos, depois eu vou falar sobre os casos específicos também, é de massa, que relaciona a massa. Então, tem esse exercício aí. Fosfogênio, que é o COCl2, é um gás venenoso e aí tem todo o enunciado da questão. Mas vamos ao que interessa. A equação química dessa reação é COCl2 mais H2O formando CO2 mais HCl. Se uma pessoa inalar 198 mg de fosfogênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma nos pulmões é. Então, primeira coisa, primeiro passo, como eu havia dito, é montar a equação química. Ela já está montada lá. E eu não balanceei ela. O exercício dava ela balancear, mas eu não balanceei de propósito. Então, o segundo passo é fazer o quê? Balancear a equação. Como que a gente balanceia a equação? Ó, aqui, ó, eu tenho 2Cl, né, nos reagentes. Nos produtos eu tenho só um. Então, lei de Lavoisier, né? Tudo que tem de um lado tem que ter do outro. Então, aqui ó, tá sem espaço, eu vou colocar aqui em cima. Mas ó, então eu preciso de 2Cl. Vamos ver agora a quantidade de hidrogênio. Tem 2 hidrogênios de K. E de K, agora eu tenho 2 também, porque eu multipliquei isso tudo aqui por 2. Quantidade de oxigênio, tem 2 oxigênio, um aqui, 2 de K, balanceado. Beleza. Vamos continuar então o exercício. Agora que eu já escrevi minha reação, eu já balancei minha reação, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o que o exercício me dá, destacar o que o exercício me dá e comparar o que a natureza fala, né, a respeito dessa reação. Então eu vou reescrever essa reação aqui embaixo para a gente ter mais espaço para trabalhar com ela, tá? Então aqui,
escrever aqui, tá dando muita sombra, mas vamos lá. CO Cl2 mais H2O formando CO2 mais HCl, certo? Vou mudar a iluminação aqui lá, ver se melhora. Melhorou, hein? Então aqui, ClCl2 mais H2O formando CO2. Vou balancear aqui, colocar um 2 aqui. Beleza, essa é a minha reação. E o que o exercício me fala dessa reação? Que eu tenho 198 miligramas de fosfogênio. Então vou escrever aqui 198 miligramas de fosfogênio. Beleza? Esses 198 miligramas de fosfogênio, ele vai estar me perguntando o que? A quantidade de ácido clorídrico que eu formo. Então esse aqui vai ser meu X, certo? Agora vamos ver, isso aqui é o que o exercício me deu. Não é isso? Olha lá, ó, o exercício me deu. Agora vamos ver o que a natureza me deu, certo? Natureza me deu o seguinte. Qual que é a massa molar de ClCl2? Na natureza eu sei que 1 mol disso forma 2 mols de HCl. Então, vamos calcular a massa molar de ClCl2, certo? O C tem 12 gramas na tabela periódica, né? Oxigênio tem 16, 12 mais 16, então 28. Mais Cl2, cada Cl tem 35,5, dá 71. Então 71 mais 12 mais 18, que é mais 16, que é 28. 71. Vamos anotar aqui, ó, 71 mais 28. Isso aqui seria minha massa, que daria 99 gramas por mol, certo? De HCl, 1 mol de HCl tem 36,5 gramas, né? Mas a gente sabe que é 2 mols aqui, então vai formar, na verdade, 72, 73 gramas, né? De HCl. Então, a natureza me fala o quê? Que 99 gramas... 99 gramas de ClCl2, que é o fosfogênio, forma 73 gramas de HCl. Então, qual que é a minha regrinha de 3 que eu preciso montar aqui? Essa aqui, né? Vou passar um traço aqui, um traço aqui. Vou multiplicar, cruzado, e eu vou obter meu resultado, tá? Então, como que eu continuaria aqui? Muito simples. Ó, 99x é igual a 198. Eu já vou passar para gramas, tá? 10 a menos 3 gramas, porque miligramas, certo? Substituir esse M por 10 a menos 3, vezes 73, né? Então, x seria igual... Vou fazer essa continha na calculadora aqui. 198 vezes 73, que dá... dividido por 99, que dá 146 vezes 10 a menos 3 gramas, certo? Ou, né, passando aqui, ficaria 0,146 gramas, que é a mesma coisa, certo? Então, 198 miligramas produzem 0,146 gramas ou 146 miligramas, tá, de HCl. Tranquilo? Beleza, então. Vamos para o próximo caso geral de estequiometria. Agora, um caso envolvendo massa e volume.
que ele me dá a massa e pergunta o meu volume, que também costuma aparecer. O exercício é o seguinte: volume de CO2 medido a 27 graus Celsius e 1 atm produzido na combustão de 960 gramas de metano é... Olha lá, produzido. Então, de novo, volume de CO2 medido a 27 graus Celsius e 1 atm produzido na combustão de 960 gramas de metano é... Então, o primeiro passo é o que? Montar a reação. Então, eu tenho metano, né? Metano, a gente vai aprender lá em Química Orgânica que o metano é o CH4, tá? CH4, certo? E eu estou fazendo uma reação de quê? Combustão. Se é uma reação de combustão, lá na termoquímica também, que é uma coisa lá pra frente, a gente aprende que combustão é o quê? Eu tenho que ter presença de oxigênio, né? E quando minha combustão for completa, eu formo o quê? CO2 mais água. Ok? Beleza. Essa é a minha reação. E agora? Né? O que eu tenho que fazer? Agora, eu balanceio a minha equação. Então, vamos balancear. Olha, daqui, desse lado de cá, tem 4 hidrogênios. Daqui eu só tenho 2, então eu vou multiplicar aqui por 2. Aqui eu tenho 2 oxigênio mais 2. Então, agora eu tenho 4 oxigênios. Vou ter que multiplicar aqui por 2 também. Certo? Balanceei minha equação. Fácil, mole. E agora, eu vou comparar o que o exercício me dá com o que a natureza fala pra gente. No exercício, eu tenho o que? 960 gramas de metano, certo? Então, ele quer saber a quantidade que 960 gramas de metano produz de volume de CO2. Beleza. 960 gramas vai produzir X gramas, né? De CO2. Vamos ver quantas gramas. Mas ele não está perguntando gramas, está perguntando volume. Então, eu vou ter que fazer mais de uma regrinha de 3. Já sei disso. Tá? Mas primeiro, vamos achar a quantidade de gramas que é produzida ali. Como? Agora, eu vou anotar o que eu tenho na natureza. O que eu tenho na natureza é que a massa molar do CH4 é o quê? 12 mais 4, que é 16. 16 gramas. Produz 44 gramas, que é a massa molar de CO2, certo? Tem que saber achar a massa molar, tá? Vamos lá, então. Vou multiplicar cruzado. Achei minha regrinha de 3. 16x é igual a 960 vezes 44. X é igual a 960 vezes 44 dividido por 16. Opa. Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui, tá? 960 vezes 44 dividido por 16 é igual a 2.640 gramas. Certo? Então, eu produzo 2.640 gramas de CO2. Mas ele não está me perguntando a quantidade de gramas, ele me pergunta em volume. Então, vamos achar a quantidade de mol que eu tenho aqui. Como que eu acho a quantidade de mol? Eu sei que 1 mol de CO2 tem 44 gramas, olha, aqui, certo? Então, 2.640 gramas disso, vou produzir Y. Y seria igual, então, ou então eu posso usar a minha fórmula da massa molar, não tem problema, tá? N igual a massa sobre massa molar, ou essa simples regrinha de 3. 2.640 dividido por 44 é igual a 60, certo? 60 mols. Opa! Então, pera aí. Eu sei que 1 mol de gás, 1 mol de qualquer gás, ocupa 22,4 litros no espaço, certo? E 60 mols? Outra regrinha de 3, ok? Vou chamar de Z. Vamos ver quanto que vai dar isso. Quanto que é 60 vezes 22,4, que é 1.344
litros. Ok? Então, minha resposta é o quê? 1.344 litros, que é o que está perguntando. Tranquilo? Vou parar esse vídeo, porque está ficando grande, mas já volto com mais casos específicos no próximo vídeo aí, que eu provavelmente vou mandar.